Boa tarde a todos. Em nome da Procuradoria do Estado, da Associação de Procuradores do Estado de Tocantins, agradecemos a presença ainda aqui virtual. Também cumprimentamos a todos na pessoa do nosso Procurador-Geral, o senhor Dr. Nivaí Vieira Borges, o nosso colega Dr. Marco Aurélio, que é advogado da União, nosso colega de casa, o Procurador Dr. Gustavo Campos Abreu. Inicialmente, nessa tarde, nós iniciamos o evento, o Diálogos a Projeto IPGE, no intuito e no espírito de atualização, de aproximação, tanto do órgão de classe quanto da instituição, no refinamento técnico do nosso corpo de pessoal, bem como da administração estadual. Sem delongas, eu passo a palavra ao nosso procurador-geral para a abertura oficial do evento e trabalhos nesta tarde. Com o senhor, Tonivaí, a palavra. Boa tarde, doutor Zé Humberto, muito obrigado. E mais uma vez cumprimentar o doutor Marco Aurélio por essa disposição de estar conosco, nesta tarde, nesse ciclo de palestras, trazendo aí a palestra para a gente um tema bastante interessante, que é importante para toda a carreira, para toda a missão institucional da nossa Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Marco Aurélio, seja bem-vindo, tenha liberdade, para compartilhar conosco a sabedoria, o conhecimento que Vossa Excelência tem, Doutor Zé Humberto, cumprimento como presidente da mesa, temos o doutor Gustavo aí como mediador, creio que serão trabalhos produtivos nesta tarde, agradecimento de todos nós, participantes, de quem está nos acompanhando aí na transmissão. E é isso, fico muito feliz, doutor Marco Aurélio, de ter disposto do seu tempo aí a compartilhar conosco o conhecimento que o senhor possui, E é isso, bom trabalho, sucesso e bom trabalho para todos. Não sei se eu vou poder continuar aí pelas agendas, mas esteja livre, a casa é do senhor, Somos advogados públicos, temos a mesma missão institucional e constitucional, e não é fácil, é uma missão árdua, Mas a gente vai trabalhando, vai cumprindo a nossa missão. Muito obrigado, um abraço, sucesso aí para vocês. Agradecemos a palavra, doutor Nivaí. De uma forma aqui bem ordeira e solidária, nós também já encaminhamos aqui a divulgação de um projeto institucional da Procuradoria e da Projeto, que é o projeto Neveli Menezes, que busca uma ação solidária, distribuição de alimentos, de mantimentos a pessoas em condições de vulnerabilidade social, e leva o nome de uma servidora nossa, que foi muito querida na casa por um bom tempo. Não tivemos a oportunidade de desfrutar do convívio dela, mas que, por todas as histórias, muito engrandeceu a instituição e trouxe carinho e desenvolvimento a tudo isso. O tema da nossa tarde hoje é a mora nas condenações do Estado e o pagamento das parcelas pecuniárias dos seus servidores. Nós temos na mesa o doutor Marco Aurélio Ventura Peixoto. Doutor Marco é um amigo da Associação Brasileira de Direito Processual, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Ele é advogado da União, é doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília, membro do IDP e da ANEP também. Nós também temos o doutor Gustavo Campos Abreu, que é ex-procurador do município de Bauru e de Campinas e especialista em Direito Administrativo. O doutor Gustavo hoje compõe a equipe de militares da Subprocuradoria Judicial e cuida dos servidores militares de toda a Casa Militar, Polícia Militar e Bombeiros Militares, e tem uma proximidade muito forte com esse tema de mora e condenações e as questões de pessoal no contencioso da advocacia pública. Até mesmo por algumas aproximações prévias, eu acredito que essa apresentação dos dois de pronto atende
a didática das conversas de vocês e até a toada do conteúdo desta tarde. Então, sem delongas, eu passo a palavra aí a doutor Gustavo, que deve mediar a condução dos trabalhos junto com o doutor Marco, e em seguida nós poderemos abrir a perguntas e colocações no chat virtual. Olá, pessoal, boa tarde. Grande prazer estar aqui com todos vocês, viu? Zé Humberto, que desde que chegamos aqui é um grande amigo. Nivair, que além de um amigo pessoal, uma pessoa que nós admiramos muito. Professor Marco Aurélio, que é nosso professor na pós e agora também nosso professor aqui na Procuradoria. Professor, se o senhor me permite um instantinho, antes de passar a palavra e de iniciar propriamente a palestra que vai ser dada hoje, eu gostaria de aproveitar para fazer um agradecimento à Proeta e ao Centro de Estudos, aí na pessoa do Dr. Zé Humberto, que participa aí ativamente da Proeta, e na pessoa do Dr. Nivair, que representa a Procuradoria-Geral, também o Centro de Estudos. Eu costumo dizer que, desde que eu cheguei aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, eu só tenho que agradecer e comemorar por ser membro desse órgão que tanto me proporcionou, e costumo dizer que eu acordo todos os dias em dívida, né? Essa forma de singela e humilde de colaborar nessa iniciativa é mais uma tentativa de tentar, enfim, colaborar para o engrandecimento da instituição, sem buscando o aprimoramento dos nossos quadros. Bom, e o tema de hoje, professor Marco Aurélio, é um tema de muita relevância, eu confesso, me desculpe o tom jocoso, mas é um tema muito relevante, porque é um tema que eu só fui entender depois que comecei a atuar na área da advocacia pública. É um tema, por vezes, muito complexo, cheio de percalços, de confusões, cheio de meandros, então tenho certeza que essa palestra do senhor vai esclarecer muita coisa para o público-alvo dessa apresentação, que é justamente os profissionais da Procuradoria que nos acompanham aí pelo YouTube. Eu vejo aqui alguns nomes conhecidos, né, e aproveito para agradecer aí a presença da Lívia, da Mariana, do doutor Armando aí, nosso colega, grande Armandinho, da Andressa, lá do Núcleo Militar, doutor Deocleciano, que nos acompanha também pelo YouTube. Muito obrigado a todos que nos acompanham, e passo a palavra ao senhor, professor Marco Aurélio, e deixo livre para iniciar esse tema. Ao final, nós debatemos melhor alguns pontos específicos. Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria começar agradecendo ao convite que me foi dirigido pela Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, na pessoa do seu Procurador-Geral, doutor Nivair, que tão gentilmente nos acolheu, fez a abertura aqui deste evento. Agradecer também ao Centro de Estudos da PGE, na pessoa da doutora Eliane, que também gentilmente esteve aqui nos bastidores nos recebendo. Agradecer a Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins, né? Acho que é muito importante essa parceria entre as nossas entidades associativas para com os nossos órgãos, né? A parceria, ela precisa existir, evidentemente que às vezes existem divergências, né? E isso faz parte da vida associativa, existirão divergências de posicionamentos, etc., mas essa parceria, ela precisa existir, e me parece que, de modo muito salutar, isso está acontecendo aí na PGE Tocantins. Agradecer, em especial, ao doutor Humberto, né, que é um colega, é um amigo, como ele bem colocou, da vida processual. É um prazer imenso encontrá-lo. Humberto esteve recentemente, né, participando de um evento que nós organizamos pela Escola da AGU. Eu ocupo a função de diretor adjunto da Escola da AGU e tive o prazer de ter Humberto como um dos instrutores aí no ciclo de processo que nós estamos promovendo durante todo o ano, e deu um show falando sobre tutela provisória. Então, queria agradecer exatamente porque ele pôde emprestar um pouco do seu conhecimento aos nossos colegas membros da AGU. E agradecer a você, doutor Gustavo, pela acolhida, né, também desde alguns dias atrás, já nos comunicando, né, pelo grupo do WhatsApp, pelo WhatsApp, enfim, conversando sobre o evento que viria a acontecer nesta tarde, e tenho certeza que terei a aprender muito mais aí com as provocações, com os debates que eventualmente pudermos gerar. Bom, saudar, evidentemente, a todos que estão nos assistindo aqui na plataforma da PGE, como também
no canal do YouTube da PGE Tocantins ao vivo ou depois com o vídeo que certamente ficará disponibilizado para aqueles que não podem nos acompanhar neste momento. Eu preparei uma rápida apresentação. Humberto, eu vou tratar, o tema que me foi proposto é falar sobre a mora nas condenações do Estado ao pagamento das prestações pecuniárias aos servidores. E, pelo tempo que me foi confiado, eu resolvi abordar alguns aspectos que, digamos assim, tratam direto ou indiretamente dessa questão. Então, nós vamos falar um pouco sobre o regime constitucional dos precatórios, nós vamos falar sobre a questão do entendimento dos tribunais superiores acerca dos índices aplicáveis em relação à correção monetária, a juros de mora. Nós vamos falar acerca da dispensa de honorários sucumbenciais quando ausente a mora da administração no pagamento das suas dívidas. Vamos falar também um pouco sobre medidas atípicas, né? Sobre as famosas medidas atípicas do 139, inciso 4, que o Código prevê que podem ser utilizadas, inclusive, em relação às obrigações de pagamento. Então, nós vamos tentar navegar um pouquinho por esses mares para esclarecer um pouco aí desse mundo nebuloso, né, da mora nas condenações do Estado ao pagamento das prestações pecuniárias. Eu vou tomar a liberdade, pedir licença para compartilhar a tela para vocês. Só um minuto. Vamos ver se ela aparece. Só me confirma, por favor, se ela vai aparecer. Eu sei que tem um delay, um pequeno delay, mas ela deve aparecer para vocês agora. Vamos ver aí. Acho que agora está aparecendo, né? Beleza, maravilha. Bom, tá aí, como disse, o tema mora na condenação do Estado ao pagamento de parcelas pecuniárias aos servidores públicos. Tomei a liberdade aí de pegar a foto, né, da frente da PGE, me parece que essa é a fachada da PGE, né, Gustavo? Então, para me sentir, né, visitando, até coloquei aí, de Recife para Palmas, me senti visitando mais uma vez esta bela cidade que é Palmas. Bom, vou começar falando, né, sobre o regime constitucional dos precatórios, né, como meio de pagamento das prestações de pagar quantia. Tony Vai, Gustavo, Humberto, doutora Eliane, enfim, aqueles que estão nos assistindo, sabem que uma das tantas prerrogativas que nós somos instados a defender, enquanto advogados públicos, né, e explicar a existência, né, e muito coincidentemente, ontem ou anteontem, por conta da declaração do ministro da Economia, isso voltou à tona, a gente tem que defender a existência dos precatórios e o porquê da importância dos precatórios para que a administração, o Estado, o município, a União, simplesmente não quebrem em função das suas dívidas judiciais. O precatório tem uma função relevante. É óbvio que existem situações que muitas vezes criam injustiças na demora do pagamento, evidentemente, ao cidadão comum, ao servidor que litigou contra o Estado, mas a grande verdade é que o precatório é uma ferramenta indispensável, uma ferramenta importantíssima para que nós tenhamos o cumprimento das obrigações e sem comprometimento, né? Evidentemente, sem comprometimento do Estado em função disso. Então, a gente começa falando que tanto nas decisões definitivas como naquelas decisões provisórias, a Fazenda Pública, por estar sujeita, né, pode estar sujeita às prestações de fazer, não fazer, entregar e pagar a quantia. E aí os entes que compõem a Fazenda, leia-se, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações desses respectivos entes, são dotados de uma série de prerrogativas processuais que se justificam aí exatamente em razão da necessidade de preservação, dentre outros aspectos, do erário e do orçamento público, né? Sem os precatórios como ferramenta constitucional prevista, né, para o pagamento dos nossos débitos, certamente nossos orçamentos restariam absurdamente comprometidos. Então, a ferramenta indicada, né, pelo texto constitucional para o pagamento das dívidas da Fazenda é o precatório. Vocês sabem bem, se expede pelo juiz da execução, nos casos aí de não apresentação da impugnação com cumprimento de sentença ou de embargos à execução, quando for a execução de títulos extrajudiciais, ou ainda no caso aí de rejeição ou impugnação dessas duas ferramentas. A constitucionalização dos precatórios se deu, como vocês bem sabem, como um marco de demonstração de lisura, de transparência, de moralidade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública, né? E para muitos na doutrina, esse instituto dos precatórios é um instituto genuinamente brasileiro, né? E sofreu alterações. Você pegar o texto, Gustavo, o texto original do artigo 100 da Constituição Federal e comparar com a quantidade de parágrafos que ele tem hoje, é absolutamente outro texto, né? Completamente distinto daquela redação original.
e especialmente com as emendas 37, 62 e 94, é que o Instituto, né, do precatório sofreu algumas alterações. Então, vamos fazer uma breve menção aqui ao impacto dessas alterações no regime de pagamento por via dos precatórios. A emenda 20, ela trouxe uma importante previsão, que foi a possibilidade do pagamento das dívidas de pequeno valor através do Instituto da RPV, né? Então, o parágrafo 3º excetuou as obrigações de pequeno valor para não necessidade, né? Para a possibilidade, melhor dizendo, de utilização de outro instituto que não a expedição do precatório, com todo aquele regramento de inclusão em lei orçamentária do ano subsequente e pagamento até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, foi uma ferramenta importante, uma ferramenta que atende bastante, por exemplo, no nosso caso federal, a sistemática dos juizados especiais federais, porque coincide o teto exatamente com o teto dos juizados federais. Então, a gente tem uma ferramenta importante para atender aquele cidadão comum, ou às vezes até o servidor que litiga contra a União, contra uma autarquia, uma fundação federal. Em 2000, a gente teve a emenda 30, né, que promoveu a alteração no parágrafo 1º, acrescentando ainda os parágrafos 1º-A, que foi o que veio para indicar o que seria compreendido como débito de natureza alimentícia. O parágrafo 4º, né, para dizer que a lei poderia fixar valores distintos para obrigações de pequeno valor, segundo a capacidade dos entes públicos, é exatamente isso que autoriza, por exemplo, que estados e municípios tenham aí valores diferentes do valor estabelecido na 10.259 para os entes federais. E o parágrafo 5º, para prever, melhor dizendo, que o presidente do tribunal poderia incorrer em crime de responsabilidade se ele retardasse ou tentasse frustrar a liquidação regular do precatório. Veio a emenda 37 de 2002 para incluir o parágrafo 4º no artigo 100, e aí renumerou os parágrafos 4º e 5º, que tinham sido trazidos pela emenda 30, e aí proibiu a expedição de precatório complementar de valor pago e uma proibição altamente relevante, né, que foi de proibir o fracionamento para evitar a quebra de valor e transformar o precatório em obrigações de pequeno valor. Essa emenda repetiu também a prescrição da possibilidade do sequestro, né, no caso de preterição, mas permitiu que viesse a se dar também no caso de omissão no orçamento dos valores destinados aos pagamentos. A emenda 62, eu diria que talvez tenha sido aquela que mais relevantes modificações trouxe para o sistema de pagamento por precatórios, porque ela concedeu, e isso foi extremamente polêmico, me lembro, à época, em 2009, uma espécie de moratória aos entes públicos, né? Estabeleceu o prazo de pagamento em 15 anos, determinou ainda a utilização da TR, né, da taxa referencial, que é o fator de correção da caderneta de poupança, como índice de correção monetária, e isso vai impactar em algo que a gente vai ver já, Gustavo, das discussões que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, né, e modificou a redação dos parágrafos 1º a 6º, acrescentando ainda os parágrafos 7º a 16. E aí a última alteração constitucional relevante, se tratando de precatório, aconteceu com a emenda 94, agora em 2016, quando se modificou o parágrafo 2º no tocante à prioridade no pagamento dos precatórios. E aí incluiu, né, os parágrafos 17, que indicou que a União, Estados, DF e municípios afeririam mensalmente o comprometimento de suas receitas correntes líquidas com pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. O 18, que estabeleceu o que é receita corrente líquida, bem como quando e por qual o ente federado deveria ser deduzida. O 19, que prescreveu que se o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, num período de 12 meses, ultrapassasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, aquela parcela que excedesse esse percentual poderia ser financiada. O 20, né, por último, que estatuiu que se houvesse um precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados no parágrafo 5º, 15% do valor deste precatório deveria ser pago até o final do exercício subsequente, né, que é o comum, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes. Isso foi que gerou a ira da sociedade naquela época, acrescida de juro de mora e de correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que, em relação ao crédito, não pendesse recurso ou defesa judicial, que fossem observados os requisitos definidos em regulamentação específica.
A apresentação dos precatórios, ela deve se fazer, né? Vocês bem sabem, certamente vivenciam essa rotina aí, deve se fazer até o dia 1º de julho de cada ano, portanto, até o final ali do primeiro semestre para o começo do segundo semestre, para que ela possa ser incluída no projeto de lei orçamentária do exercício subsequente, que vai ser aprovado lá no nosso caso, pelo Congresso Nacional, e aí que ela seja paga até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, o caminho normal, rotineiro, esperado, desejado de um precatório é que, se requisitada aí a sua inserção na lei orçamentária até 1º de julho, por exemplo, de 2021, nós temos a possibilidade de inclusão na lei orçamentária 2022 para pagamento até 31 de dezembro, né, Gustavo, de 2022. Isso seguindo um caminho normal, esperado, sem atropelos, sem discussões acerca desta requisição. E aí veio, exatamente em função disso, veio uma modificação importante com a emenda 30, que a gente fez menção breve, que possibilitou a questão da atualização, né? Que o valor originário do precatório fosse atualizado até a data do efetivo pagamento. Para você não sacrificar com isso o credor, fosse ele servidor, não, enfim, aquele que litigou contra a Fazenda Pública, em razão do eventual atraso no pagamento, né? Evitando algo que é muito frequente, né, que era exatamente a expedição do precatório, que era muito frequente, que era a expedição de precatórios complementares, né, nos anos seguintes, para você poder, digamos assim, compensar a demora no pagamento do precatório original. Então, era muito comum. Me lembro quando comecei a atuar no contencioso da União, era muito comum a expedição de precatórios complementares, exatamente em função dessa necessidade de atualização. Precatório que tivesse sido objeto, como falamos, né, caminho regular, de inscrição até 1º de julho, vai ter o pagamento efetivado, repito, pelo caminho normal das pedras, até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, em função dessa previsão, Gustavo, Humberto, colegas que nos assistem, que decorre do próprio texto da Constituição Federal de 88, muitas vezes o pagamento do precatório vai passar mais de um ano, né, imaginando que ele só vai ser pago lá no segundo semestre do ano seguinte, Gustavo, ele vai passar mais de um ano para ocorrer, o que faz nascer a necessidade de atualização monetária desse valor. Nada mais adequado, nada mais coerente. O que ocorre é que, pelo menos do texto constitucional, Gustavo, não há uma previsão específica, repito, de incidência de juros de mora, né? De incidência de juros de mora. E aí onde nasceu a polêmica, em decorrência dessa omissão constitucional, se seria o caso de aplicar juros, veja, não estou falando de correção, né? Correção é claro. Se seria o caso de aplicar juros no período compreendido entre a inscrição do precatório e o seu pagamento. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, que vocês certamente lêem e usam por aí, que é nosso conterrâneo aqui de Pernambuco, procurador do Estado de Pernambuco, e tem um livro sensacional sobre Fazenda Pública em Juízo, que eu considero aí um livro obrigatório para todos que militam na advocacia pública. O professor Leonardo Carneiro da Cunha defendia a possibilidade dessa incidência, né, dentre outras razões, porque os juros incidem em razão da mora. Nesse caso, não há mora se o pagamento se dá no exercício até 31 de dezembro do exercício subsequente, porque é o período constitucionalmente estabelecido para esse pagamento, Gustavo. Vem, inclusive, à época, a súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, que trazia uma orientação nesse sentido, ao prever que durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100, não deveria incidir, que é exatamente esse período até 31 de dezembro do ano seguinte, não deveria incidir juros de mora sobre os precatórios que nele fossem pagos, ou seja, se houvesse o pagamento até 31 de dezembro do exercício subsequente. Mas isso chegou, evidentemente, às raias dos nossos tribunais superiores, para que os tribunais superiores decidissem, né, essa questão da incidência ou não dos juros de mora. E o STF, vocês certamente sabem, e aqui eu abro um parêntese, meus caros, porque imagino que boa parte de vocês estivesse atuando aí nesse período, né, no contencioso. Era impressionante como a gente precisava. Isso foi resolvido agora em 2017, mas se arrastou ainda por conta da modulação. Mas era impressionante como nós precisávamos despender tempo, né? Tempo precioso que a gente poderia estar utilizando em relação a outros aspectos da nossa atuação contenciosa
discutindo juros, né, discutindo incidência de juros de mora, né, em relação a essas questões que afetavam os precatórios ou que afetavam as condenações relativas a prestações pecuniárias. Então, isso, infelizmente, acabava nos despendendo um esforço desnecessário em função da demora dos nossos tribunais superiores para decidir a questão, né? Então, o Supremo, em relação a esse aspecto, ele, em 2017, no RS 579431, ele firmou a seguinte tese, né? Com repercussão geral, portanto, formadora de precedente qualificado, no sentido de que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a data da requisição ou do precatório, né? Então, incidem os juros de mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a data de requisição da requisição ou do precatório. No voto do ministro relator, que foi o ministro Marco Aurélio Mello, sustentou-se que o fato de o Constituinte ter previsto a atualização monetária, Gustavo, no momento do pagamento, não seria, digamos assim, não teria o condão, não teria a consequência de afastar a incidência dos juros de mora. Ou seja, no entender do ministro Marco Aurélio, o fato de a Constituição prever a atualização monetária, que de fato esta foi prevista com a alteração que a gente viu da emenda constitucional, isso não seria o suficiente para eliminar a necessidade de utilização dos juros de mora nesses aspectos. E aí, no voto, argumentou-se que a tese da não incidência dos juros de mora teria sido superada pela emenda 62, já mais recente, de 2009, que incluiu lá o parágrafo 2º, prevendo a compensação da mora, né, para fins de compensação da mora, os juros simples no mesmo percentual dos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, portanto, excluindo a incidência de juros compensatórios. Então, assim, o sistema de precatório que abrange as requisições de pequeno valor não poderia, segundo o ministro, ser confundido com moratória, razão pela qual os juros de mora deveriam incidir, conforme o ministro Marco Aurélio em seu voto, até o pagamento do débito, né? E aí, para ele, era o caso de afastar a incidência da súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, e a conclusão a que se chegou lá naquele RE, Gustavo, foi de considerar inconstitucional por arrastamento também o artigo 1º-F da 9494, que foi fruto de uma lei, a Lei 11.960 de 2009, que reproduziu, na verdade, as regras lá da emenda 62 para estabelecer critérios, né, de atualização monetária e de juros de mora nos créditos inscritos em precatório. Chegou lá no Supremo também, Gustavo, a discussão quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, né? Isso foi fruto do RE 870947, que foi o tema 810, né? Também com repercussão geral, também, evidentemente, formador de precedente vinculante. O Pleno do Supremo sustentou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualificaria como uma medida adequada para capturar a variação de preço da economia, sendo inidônea, portanto, não podendo ser utilizada para os fins a que se destinaria. E aí, quais foram as teses que a gente pôde extrair daí desse julgado? Primeiro, o entendimento de que o dispositivo é inconstitucional, né, na parte que tratava dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda, relativamente aos débitos oriundos da relação jurídico-tributária, né, em relação aos quais o juro de mora aplicável deveriam ser os mesmos, isso aí para a relação jurídico-tributária, tá? Deveriam ser os mesmos critérios pela qual a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário. Então, o entendimento do Supremo nesse caso, meus caros e minhas caras, foi no sentido de que você, diante ali da relação jurídico-tributária, não poderia ter a Fazenda aplicando, enquanto credora, um índice, e enquanto devedora, um outro índice. Então, isso representaria uma violação à isonomia, à necessária isonomia material e processual. A segunda tese de que o dispositivo é constitucional naquela parte que trata dos juros moratórios para as condenações da Fazenda relativamente a débitos oriundos de relações jurídico não tributárias, né? E aí, podendo a fixação dos juros de mora ser, sim, realizada de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança. E a terceira tese de que o dispositivo é inconstitucional na parte que disciplinava a atualização monetária, e não juros, atualização monetária das condenações da Fazenda, segundo a remuneração da caderneta de poupança, porque representaria,
no entender do Supremo, uma restrição desproporcional ao direito de propriedade. Outra questão que chegou ao Supremo, né, dentro desse histórico que a gente está fazendo dos REs e das ADINs, que impactaram na questão de juros e correção, foi a ADIN 5348, em que o STF, por maioria, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade daquele artigo 1º-F da 9494, na parte que estabelecia a atualização dos índices de caderneta de poupança como critério de atualização monetária, que já havia sido enfrentado também naquele RE anterior. Já no STJ, nós falamos aí do STF e agora falamos do STJ, o STJ praticamente ao mesmo tempo estava enfrentando em grau de precedente qualificado, né, porque foi em RESP repetitivo, o tema, né, lá no RESP 1495, 146 de Minas, o tema 905, em que se reafirmou a inaplicabilidade do artigo 1º-F da 9494 para fins de correção monetária e concluiu pela impossibilidade de fixação a priorística da taxa de correção monetária, esclarecendo que os índices referidos na decisão deveriam ser aqueles que, no momento, portanto, análise em caso concreto, refletissem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Ressalvou-se que, quanto às situações futuras, a aplicação desses índices, como INPC e IPCA, seria legítima se eles fossem capazes de captar o momento ali, o fenômeno inflacionário. Quanto aos juros de mora, o STJ entendeu, né, por acompanhar o julgado do Supremo, no sentido de que o índice oficial de remuneração na cadeia de poupança deveria ser aplicado apenas nas condenações impostas para as relações jurídicas não tributárias, né? Exatamente para não haver violação à isonomia, e os índices respectivos deveriam variar conforme a natureza da condenação. E aí vieram os critérios, né? Então, quais são os critérios que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu? Veja que ele faz uma divisão, e eu trago essa divisão aí para vocês. Ele estabeleceu uma divisão a partir da natureza da condenação, né? Então, para condenações de natureza administrativa em geral, né? Os critérios são, até dezembro de 2002, depois eu posso, inclusive, viu, Gustavo, disponibilizar essa apresentação. Vocês devem ter algum grupo de e-mails, alguma ferramenta que a Procuradoria possa, o Centro de Estudos possa encaminhar, então ela fica disponibilizada para vocês. Então, claro. até dezembro de 2002, os juros de mora de 0,5% ao mês, com correção monetária variando de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA a partir de janeiro de 2001. No período aí, o segundo período, no período posterior à vigência do Código Civil 2002, mas anterior à vigência daquela lei, a 11960, que foi declarada inconstitucional por arrastamento, os juros de mora correspondentes à Selic, né, vedada a acumulação com outros índices. E no período posterior à vigência da 11960, os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária usando o IPCA-E. É interessante, eu falei do manual de cálculos, nós ficávamos brigando, né? Brigando mesmo, a palavra é essa, com o manual de cálculos por muito tempo, porque enquanto o Supremo e o STJ não decidiam esses índices, Gustavo, ficávamos nós a enxugar gelo e chover no molhado, muitas vezes, porque a gente precisava realmente esperar que o Supremo decidisse, depois modulasse os efeitos, e enquanto isso, a gente brigava com o manual de cálculos, que já utilizava índices diferentes do que nossos núcleos de cálculos, por exemplo, utilizavam. Então, nossas discussões eram quase intermináveis em função da demora dos tribunais superiores na sedimentação do tema. Para servidores empregados públicos, que é o que nos afeta aqui diretamente nesta conversa, até julho de 2001, juros de mora de 1% ao mês, né, com a capitalização simples. E para a correção monetária, os índices previstos no Manual de Cálculos da JF, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Para o período compreendido entre agosto de 2001 até junho de 2009, os juros de mora em 0,5% ao mês e a correção monetária usando o IPCA-E. E para o período a partir de julho de 2009, juros de mora pela remuneração da cadeia de poupança e a correção monetária seguindo o IPCA-E. Para as condenações relativas às desapropriações diretas e indiretas, nós temos regras específicas, né? E aí não incide o artigo 1º-F da 9494, nem para a compensação de mora, nem para a remuneração do capital. Para as dívidas previdenciárias, que nos afetam muito no que diz respeito, por exemplo, às ações que envolvem INSS, correção monetária sujeitando-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência
da 11430, que incluiu o artigo 41A na 8213, que é uma lei que rege questões de natureza previdenciária. E juros de mora, seguindo a remuneração oficial da caderneta de poupança. E, por fim, para as condenações de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora deveriam corresponder às utilizadas também na cobrança do tributo, aí em função da isonomia que a gente já fez menção, que foi tão defendida no voto do ministro Marco Aurélio. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora seriam calculados na taxa de 1% ao mês, né, pela aplicação do Código Tributário Nacional, e observada a regra isonômica e havendo previsão em lei específica daquele ente tributante, poderia ser utilizada a Selic, mas vedada a acumulação com outros índices. Ainda falando de emendas constitucionais, Gustavo e Humberto, uma das inovações mais importantes que decorreu da emenda 62 foi a possibilidade de compensação de débitos, né? Não sei se vocês vivenciaram essa experiência que parecia muito, digamos assim, promissora, né? Alvissareira para você fazer a compensação na hora de fazer o pagamento de precatórios de débitos que o devedor tivesse para com aquele ente público, e foi fruto aí dos parágrafos 9 e 10 do artigo 100, com a introdução feita pela emenda 62. O que ocorre, nesse caso, né, deveria-se, antes de expedir o precatório, verificar a possibilidade de compensação, e a gente teve a regulamentação através da Lei 12.431, né? Estados e municípios deveriam editar leis próprias. A sistemática seria basicamente a seguinte: o juiz, no momento anterior a expedir o precatório, ele intimava a Fazenda para a Fazenda informar se o camarada ali tinha débitos de qualquer natureza, desde que fossem líquidos e certos, inscritos ou não na dívida ativa. E aí você faria a compensação já debitando aquilo que ele tinha de débitos com a Fazenda. Então foi muito criticada essa previsão, porque para muitos aquilo ali era um ato de expropriação, antes de qualquer tipo de execução fiscal, um ato arbitrário, né? Então, um confisco, eram palavras que eram utilizadas. E acabou chegando também, como não podia ser diferente, no Supremo Tribunal Federal, a essa discussão acerca dessa possibilidade de compensação com as ADINs 4425 e 4257, julgadas ali em 2013, e foi declarada a inconstitucionalidade desses parágrafos 9 e 10 do artigo 100, com a redação dada pela emenda, né? Então, desde então, passou a não ser mais possível compensar os créditos tributários da Fazenda com precatórios. A compensação negociada do poder público com particular, por outro lado, é admitida desde que, evidentemente, não seja violação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Chegou a haver, nesse caso, a modulação dos efeitos, porque a gente já tinha tido algumas compensações, então nós tínhamos tido algumas situações jurídicas já consolidadas, Gustavo, e isso foi uma questão de auto citada pelo ministro Luiz Fux, e apesar da declaração de constitucionalidade, o Supremo entendeu que aquelas compensações efetivadas até 25 de março de 2015, elas deveriam ser reputadas como válidas, né? A partir daquela data, não mais se admitiria a compensação. Outro aspecto importante diz respeito à distinção, que muitas vezes é objeto de confusão no judiciário, ou até mesmo entre nós, advogados públicos e privados, sobre o que é uma obrigação de pagar e o que é uma obrigação de fazer ou de não fazer. E, especificamente, a obrigação de fazer. Por quê? Porque, muitas vezes, quando a gente tem uma decisão judicial, seja ela definitiva ou provisória, que gera uma obrigação de fazer, essa obrigação de fazer, ela tem impactos de natureza pecuniária, mas isso não transforma a obrigação de fazer numa obrigação de pagar, portanto, não transforma ela numa obrigação sujeita ao artigo 100. Né? É muito comum a confusão que, por vezes, se faz. Você tem, por exemplo, uma ação ajuizada contra o INSS, em que se pleiteia a reativação de um benefício previdenciário. O juiz concede uma tutela provisória antecipada, né? Mandando reativar enquanto o processo tramita. Olha, o pagamento do eventual atrasado, isso sim vai ser decidido ao fim, e isso sim está sujeito ao regime constitucional dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. Mas a reativação do benefício, que implica no pagamento imediato, mês a mês, isso é obrigação de fazer. Então, não deve ser confundida com o regramento do artigo 100 do texto constitucional. O Supremo, inclusive, enfrentou isso. Até porque, professor, se me permite uma breve interrupção, claro, as obrigações de fazer têm um mecanismo próprio de coerção, que é a fixação das astrentes, né?
Exatamente. Então o mecanismo que você tem para coagir não é o mesmo que você teria em relação às obrigações de pagar. Então, por conta disso, o Supremo enfrentou a questão, é o famoso tema 45 da repercussão geral, e fixou a tese de que a execução provisória de obrigação de fazer em face da fazenda não atrai o regime constitucional dos precatórios, né? A questão de fundo, só para ilustrar quem nos assiste, era uma sentença condenatória de obrigação de fazer para a implantação de uma pensão militar, né? E o Supremo, segundo o Supremo nessa decisão, a sistemática dos precatórios não se aplica para as obrigações de fato positivo ou negativo, ou seja, fazer e não fazer, dada a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, né? A interpretação, portanto, tem que ser restrita neste caso. A questão da dispensa da mora, eu falei que eu navegaria por esses mares também. A dispensa de honorários, melhor dizendo, em função da ausência da mora, né? A gente tem que enfrentar uma questão que, para nós, ela voltou à tona por conta da previsão, Gustavo, do parágrafo 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Não sei se vocês já chegaram a, digamos assim, de alguma forma, enfrentar com mais vagar essa temática, porque é uma temática que a gente, em muitas ações aqui, ou boa parte delas, a gente enfrenta. Infelizmente, o STJ não tem acolhido nossa tese, mas é uma ideia de que a ausência de mora na nossa atuação em relação ao pagamento, o requerimento de cumprimento de sentença que nós não resistimos, ou as execuções que nós não resistimos, elas implicariam na não existência da causalidade e, por via de consequência, na não incidência da verba honorária advocatícia, né, para a parte, para o advogado da parte adversa. Tentando fazer um rápido histórico, até para que eu possa respeitar o tempo, o artigo 1º-D da 9494, em 2001, ele sofreu uma alteração com a famosa MP, né, para a gente que milita na Fazenda Pública, que é a MP 2180, dígito 35, e lá se previu, nesse artigo 1º-D, que não serão devidos honorários advocatícios, honorários sucumbenciais pela Fazenda, nas execuções não embargadas. A ideia, portanto, foi a seguinte: se alguém, porque na época não tinha cumprimento de sentença, né, era só execução. Alguém entrou com a execução contra a Fazenda. Se a Fazenda concorda com o valor, ela não resiste, ela não se opõe, não vai ter honorários, porque não vai ter causalidade. A ideia foi essa. E isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, um questionamento quanto à constitucionalidade disso. Isso foi objeto de análise no Supremo com o RE, está aí na tela, 420 e 816. O Supremo, ele considerou constitucional essa MP, mas deu uma interpretação conforme a carta, né? Ou seja, conforme a Constituição. O que é que ele fez? Restringiu a aplicação dessa previsão apenas quando o pagamento se desse por meio de precatório. Qual foi a lógica, Humberto? Qual foi a lógica, Gustavo, nessa situação interpretada pelo Supremo? Se o pagamento é por precatório, de fato, a Fazenda não está causando mora, porque o pagamento tem que ser, a requisição tem que ser inscrita, tem que ser requerida até o 1º de julho, você tem que incluir na lei orçamentária, o pagamento vai se dar segundo a ordem cronológica, que quem fixa não é a Fazenda, é a Constituição. A ordem cronológica é imposta pelo legislador constituinte. Então, se a Fazenda não dá causa a eventual mora, não é possível se ter verbo, não tem causalidade, se não tem causalidade, não tem honorários. Mas para a RPV, a rigor, o pagamento voluntário pode acontecer. E aí a lógica foi, a interpretação que o Supremo tirou foi: se a execução não resistida, o valor é de ser pago por RPV, tem causalidade, porque a mora pode ser imputada à Fazenda e, consequentemente, deve ter honorários. Essa foi a interpretação do Supremo. A justificativa foi de que, interpretada pelo Supremo, a justificativa da prerrogativa contida no artigo 1º da MP, da lei com a MP trazida em 2001, também pode se extrair das discussões levadas a efeitos aí nesse RE, como eu falei, a circunstância de que no procedimento especial a executada não poderia solver a obrigação espontaneamente, né, mostrando-se imperativo instaurar a execução, ensejando a requisição de pagamento. Por isso que o Supremo interpretou, Gustavo, que para pagamento por precatório, realmente o credor precisaria provocar a Fazenda Pública requerendo a execução. Então, em outras palavras, a execução de pagar a quantia certa contra a Fazenda, quando exigível a expedição do precatório, não ocorre em função da mora, não ocorre porque a Fazenda está sendo inadimplente, mas sim da obrigatoriedade de expedir o precatório. Então, é inevitável, a execução seria inevitável, seria uma exigência constitucional, né? Então, não seria possível vislumbrar uma possibilidade, né, uma previsão de cumprimento voluntário.
Por outro lado, né, para as obrigações de pequeno valor, o Supremo entendeu que poderia haver o cumprimento voluntário. Se poderia haver o cumprimento voluntário, haveria também o descumprimento voluntário, e aí, consequentemente, mora, causalidade, honorários. Essa sequência que o Supremo firmou na interpretação desse recurso extraordinário aí julgado. Então, em síntese, a vedação e incidência de honorários do artigo 1º-D, segundo o Supremo, se aplicaria apenas para as execuções não embargadas, cujo pagamento deveria se dar por meio de precatórios. O STJ, a orientação pacífica do STJ, também sempre foi, né, a partir daí, no sentido de que o artigo 1º-D da MP, da lei, né, com a redação trazida pela MP, se aplicaria às execuções, inclusive de sentença não embargadas, mantendo-se a exceção no tocante às RPVs. A ideia aí é distinguir o modo pelo qual se realiza o pagamento das requisições de pequeno valor. A gente defende uma tese, Gustavo e colegas, eu e Renata, minha esposa, a gente tem um livro chamado Fazenda Pública e Execução, acabei de receber, inclusive, a 3ª edição, chegou há pouco tempo atrás, está aqui. A gente defende uma tese desde a 1ª edição, e que foi acolhida aqui em algumas turmas do TRF 5ª, e a gente tem notícia também de acolhimento em outros TRFs. A gente emplacou, inclusive, enunciado no Fórum Nacional do Poder Público sobre isso, porque é preciso distinguir uma situação que é a seguinte: no caso da União, das autarquias e fundações federais, não há possibilidade de pagamento voluntário de RPV. Por quê? Porque, no nosso caso, existe uma descentralização do orçamento federal, em que o executivo transfere para o judiciário um valor global para pagamento de RPVs. Então, Gustavo, a cada ano já se inclui no orçamento do judiciário, já se descentraliza do orçamento do executivo para o judiciário um valor para o judiciário pagar RPVs. Então, quem faz a fila e quem paga não somos nós, é o judiciário. Então, se você ganha, eu como servidor público, ganhar uma ação contra a União, eu não vou receber da União, não vai haver uma expedição de RPV nos próprios autos e a União vem nos autos e deposita o valor. Expede esse RPV, manda-se para o tribunal é que vai fazer o pagamento para mim. É assim que se faz, porque o valor já está no orçamento do tribunal, né? É diferente, por exemplo, de entrar com ação contra o município do Recife, porque eu vou ganhar, se eu ganhar, e transitar em julgado, o juiz manda expedir o RPV, e aí, uma vez feita a expedição do RPV, o município vem nos autos, paga, deposita e o juiz libera por alvará para que o credor possa receber. Então, nesse caso, é possível vislumbrar o pagamento voluntário, né? Neste caso, é possível vislumbrar a mora se não houver o pagamento voluntário por parte do ente público. E nos parece que o Supremo Tribunal Federal não fez essa distinção para aqueles entes que adotam essa sistemática da descentralização orçamentária. A maior parte dos estados e municípios não adota, né, essa sistemática federal, mas imaginamos, ou pensamos, defendemos que aqueles que adotam a causalidade decorrente da mora não pode nos ser imputada, porque é o judiciário que faz a fila e o judiciário que paga. E, portanto, não deveria haver a incidência da verba honorária. Por que eu digo, Gustavo, que essa discussão acabou sendo requentada recentemente? Porque com a criação da sistemática do cumprimento de sentença para a Fazenda Pública, né, no Código de 2015, o artigo 85, parágrafo 7º, tinha que prever uma regra, porque aquela regra prevista na Lei 9494, que foi objeto do RE no Supremo, da interpretação que o Supremo deu, aquela regra, ela valia, evidentemente, para as situações de execução, né? A interpretação para execução, para o processo de execução contra a Fazenda. Precisava haver uma regra, precisava haver uma previsão para o cumprimento de sentença. E o parágrafo 7º do artigo 85 disse que não seriam devidos, melhor dizendo, honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda que ensejar a expedição de precatório. Então, ele tentou aplicar a mesma lógica da decisão do Supremo, dizendo, olha, se tem um cumprimento de sentença, a Fazenda concorda, ela não resiste, e o pagamento por precatório não tem honorário. Se tem um cumprimento de sentença, a Fazenda não resiste, mas o pagamento é para se dar por RPV, é para ter honorário sucumbencial. No nosso entendimento, a gente defende que deveria se aplicar a mesma ratio em relação ao que a gente falou para as execuções, no sentido de que, se houver essa descentralização orçamentária, não deveria haver o pagamento de verba honorária. Como eu disse, a gente chegou a ter aqui o acolhimento por parte de 2 das 4 turmas do TRF da 5ª região, mas o STJ, lamentavelmente, né, tem a interpretação de que deve prevalecer restritamente essa previsão do parágrafo 7, portanto, se for para o RPV, mesmo no caso da União, autarquias federais, deve haver o pagamento de honorários.
Para fechar essa questão dos honorários, outro ponto intrigante é a questão da execução individual de ações coletivas, que vocês devem enfrentar também aí, né? Com a entrada em vigor do Código 2015, muitas demandas passaram a questionar a compatibilidade desse parágrafo 7º com a súmula 345 do STJ, que é aquela súmula que diz que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda nas execuções individuais de sentença proferida, que serão, melhor dizendo, devidos, nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não embargadas. Essa súmula é editada ainda sob a égide do Código anterior. Por que a discussão foi retomada? Porque o Código atual não fez distinção quanto à natureza da ação individual coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença. Então, seria necessário definir se essa súmula continuava ou não em vigor ou se foi superada pelo Código de Processo Civil. Mas o STJ, lamentavelmente, né, sob nosso entendimento, em 2017 afetou 3 RESPs sobre a sistemática dos repetitivos e ratificou a súmula 345, dizendo que ela continuava aplicável mesmo com a superveniência do artigo 85, parágrafo 7º. Isso foi aí objeto do tema 973. A nosso ver, um entendimento equivocado. Eu trago, inclusive, aí a posição da nossa ANEP, né, associação da qual eu e Humberto fazemos parte, que atuou como amicus curiae nesse processo, e que dizia que eventuais discussões sobre o valor devido a cada credor seriam levadas a efeito na fase de liquidação, né, e não no cumprimento de sentença. Então, se tivesse que haver aplicação de honorários, era na fase de liquidação e não no cumprimento. Não tinha atuação advocatícia ali no cumprimento não resistido. Mas não foi, o entendimento prevaleceu, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu trago aí a posição dos professores Fred Didier e Hermes Zanetti, né, que são grandes estudiosos da temática da tutela coletiva, que, corroborando esse entendimento da ANEP, dizem que não é adequado o entendimento do STJ, que conflita com a orientação firmada pelo STF no RE 420 e 816, e que, para eles, né, o cabimento dos honorários nos sucessivos processos de liquidação e nas execuções individuais, né, deveria, nesse último caso, existir a necessidade de que a contratação do advogado teria realmente justificado a identificação para quem é devido, quanto é devido, e a gente sabe que, no mais das vezes, não há nenhuma atuação do advogado, o que é simplesmente o requerimento ali daquele cumprimento de sentença individual, decorrente daquele título coletivo, e o que se teve de trabalho foi na fase de liquidação. Não tem nenhum tipo de esforço adicional do advogado na fase de cumprimento de sentença, mas, lamentavelmente, não foi essa a interpretação extraída pelo STJ. E aí, para encerrar, Gustavo, eu queria fazer breves notas, né, tecer breves considerações sobre as medidas atípicas contra o poder público, porque isso tem impacto também nas obrigações de prestações pecuniárias, né, contra nós decididas, contra nós determinadas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as medidas atípicas, né, que são aquelas famosas medidas estabelecidas pelo artigo 139, inciso 4 do CPC. O CPC tem alguns institutos polêmicos, né? Um dos mais polêmicos, sem qualquer sombra de dúvida, é a previsão do inciso 4, que deu, para muitos, um cheque em branco ao magistrado para que ele adotasse medidas típicas ou atípicas, portanto, não previstas no Código, não previstas em lei, né? Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A grande questão, tentando resumir um pouco aqui os critérios, a grande questão é que nas execuções civis no Brasil prevalece o princípio da patrimonialidade, né? Prevalece o princípio da patrimonialidade. Nós não podemos responder com nossa liberdade, nós não podemos responder com qualquer outro tipo de situação. Salvo, evidentemente, aquela possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos, né? Em que você tem ali uma medida coercitiva que restringe a liberdade, e antigamente existia do depositário infiel, antes do Pacto de São José da Costa Rica. Nós não temos a possibilidade do devedor responder, né? Eu sei que para muitos, às vezes, aquele cara que lhe deve, você queria que ele levasse 500 chibatadas na praça pública, mas o nosso ordenamento não admite isso, porque o nosso ordenamento diz que a gente deve responder com o nosso patrimônio, né? Essa é a previsão. Então, a utilização de medidas como suspensão de passaporte, de CNH, proibição de participar de concurso, proibição de participar de licitação, proibição de contratar com o poder público, essas medidas que alguns juízes têm determinado, gera muita polêmica, por quê? E aí, isso afeta algum direito fundamental, a liberdade de ir e vir? Como é que a gente interpreta isso? Eu sou resistente a uma interpretação genérica e abstrata de que pode ou de que não pode, Gustavo. Na minha visão, no meu entendimento,
e aí eu vou concordar em especial com a decisão do STJ, decisões que o STJ vem adotando, é preciso que a gente analise o caso a caso, é preciso que a gente analise de modo casuístico e observe alguns parâmetros para determinar ou para indeferir, né? Então, alguns parâmetros devem ser levados em consideração, como eu coloco aí. Razoabilidade, proporcionalidade, proibição de excesso, né? Eficiência, menor onerosidade do executado, né? Na execução por quantia, a utilização do dispositivo de modo subsidiário. Então, se existem medidas típicas efetivas, elas devem ser preferidas às medidas atípicas. Imparcialidade, fundamentação, né? Observância do contraditório, mesmo que postergado, mas é preciso ter contraditório. São parâmetros, portanto, necessários. E aí o STJ fixou, nesses restos aí, que foram, acho que 2019, e aí depois vem sendo adotado, eles não são repetitivos, portanto, não formaram precedente qualificado, mas vem sendo adotados, a ideia de que você, além de todos esses parâmetros, tem que observar se o devedor tem mínimos indícios de ocultação patrimonial. Ou seja, eu tenho que ter mínimos indícios de que o devedor tem patrimônio, porque se ele não tiver patrimônio, eu estou utilizando aquela medida atípica para puni-lo. E a medida não é para punir, é uma medida coercitiva, é para tentar forçá-lo ao pagamento. Então não é para punir, aquilo não é sanção pelo não pagamento, aquilo é coerção para haver pagamento. Então, se você acaba gerando a punição, eu tô desvirtuando o instituto. Por isso que deve ser analisado caso a caso e verificar se existem esses mínimos indícios de ocultação patrimonial. Quanto à adoção dessas medidas contra nós, né, contra a Fazenda Pública, e esse é o último slide, nós temos inúmeras discussões, inúmeras polêmicas, né? Eu teria, inclusive, pano para manga para falar, mas não é o objeto da nossa conversa aqui, da utilização em nosso favor, inclusive em execução fiscal, que lamentavelmente o STJ não admite, mas olhando para o lado contrário da moeda, ou seja, contra nós, essas medidas elas geram muita polêmica. Digo claramente aqui, não há também que se falar em nenhuma vedação genérica e abstrata. Elas podem ser determinadas em face do poder público. Mas os cuidados têm que ser ainda maiores, porque nós não estamos lidando ali com um particular, com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado comum. Nós estamos lidando com a administração, com a preservação do interesse coletivo, né? Com a defesa da nossa sociedade. Então, determinadas medidas podem gerar impacto. Então, eu trago, a gente faz no livro, por exemplo, a análise de algumas dessas medidas para concordar ou para discordar, mas eu trago aqui apenas a título exemplificativo medidas que geraram polêmica. Penhora de bens públicos, meu Deus do céu. Prisão de agentes públicos. Veja, eu pessoalmente não sou contrário à prisão como medida extrema pela desobediência à ordem judicial. Desde que não seja, e aí eu sou peremptoramente, radicalmente contra, a prisão do advogado público, né? Porque isso viola a prerrogativa. Eu já fui ameaçado de prisão numa determinada ocasião por um descumprimento de medida judicial que não era por mim causado, mas fui eu ameaçado de prisão se não comprovasse em 24 horas o cumprimento de uma obrigação. Então, eu sou radicalmente contrário a prisão do advogado público. Suspensão e cancelamento de eventos públicos, bloqueio ou sequestro de verba pública, que a gente sabe que o STJ admite em relação à saúde, bloqueio do recebimento de crédito de outros entes ou particulares, suspensão do fornecimento de energia elétrica. Gustavo, nós temos um exemplo que aconteceu, salvo engano, na Bahia, de suspensão do fornecimento de energia elétrica de um posto de saúde, de um hospital, algo assim, por conta de uma dívida do município para com um particular. Isso não se justifica, né? Um prejuízo para a coletividade em função de um crédito de um particular, né? Deveriam haver outras medidas. Certamente havia outras medidas que pudessem ser mais eficazes e menos danosas que aquela. O bloqueio de cartão corporativo, né, utilizado por agentes públicos, suspensão do pagamento de vencimento, que também tem que ser observado com todo cuidado, porque você está tratando ali de verba de natureza alimentar. Então, eu queria, por hora, encerrar aqui a minha exposição, Gustavo, Humberto, colegas que nos assistem, me colocando, evidentemente, à disposição de vocês para as perguntas, enfim, para as provocações que, eventualmente, se fizerem necessárias acerca da minha exposição, mas, desde já, mais uma vez, agradecendo a paciência, agradecendo ao convite que nos foi dirigido, e é sempre um prazer visitar Palmas ainda aqui virtualmente. Muito obrigado. Tá certo, professor Marco Aurélio. Eu acredito que a gente até cometeu uma injustiça com o senhor na medida em que negligenciamos uma certa parte do seu currículo, né? O professor Marco Aurélio, que é especialista em Direito Público pela UNB, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pela UERJ, e veio parar em Palmas para essa belíssima palestra, a qual nós agradecemos grandemente. Professor, se me permite um pequeno resumo
da sua apresentação, o que eu trouxe de bom da época de concursos foi esse hábito de sempre esquematizar, resumir e tentar ser objetivo em tudo, viu? De início, foi muito interessante o apontamento sobre o regime de precatórios e sobre os juros no regime de precatórios, né? Segundo a súmula vinculante 17, naquele período previsto no parágrafo 1º da Constituição, ou seja, entre a data da efetiva inscrição e o pagamento, não seriam devidos juros de mora. Por outro lado, o STF decidiu que, entre a realização dos cálculos e a efetiva requisição do precatório ou da RPV, seriam devidos juros de mora. O senhor, por favor, fique à vontade para retificar qualquer ponto. Em relação às condenações em honorários, as execuções não embargadas de precatórios não geram condenação em honorários, ao passo que as execuções em RPV gerariam condenação em honorários, mesmo quando não embargadas, porque entende-se que a Fazenda Pública estaria dando causa a essa demora na medida em que poderia pagar esses valores por esponte própria, né? Por impulso próprio, o que foi questionado pelo senhor na medida em que existem lógicas diferentes a depender do ente em questão. E aí, trazendo a discussão aqui para o Estado do Tocantins, professor, um tema que nos é muito caro, trata-se das condenações do ente estatal por verbas devidas a seus servidores e empregados públicos, né? O senhor mencionou os índices aplicáveis e as datas a partir das quais eles são aplicáveis, né? Atualmente, aplica-se o IPCAE para fins de correção monetária e os juros variáveis da poupança, né? A título de juros de mora. Isso é muito importante para a gente, porque comumente nós vemos execuções e pedidos de cumprimento de sentença em que os advogados utilizam INPC, IGPM, juros de 0,5%, juros de 1%, e isso é um grande prejuízo, traz um grande prejuízo para os cofres públicos. Inclusive o doutor Zé Humberto, em uma brilhante sustentação oral, conseguiu reverter um julgamento nesse sentido para determinar a aplicação do IPCAE e dos juros da poupança. Então, esse é um ponto importantíssimo aí para os servidores, para os estagiários que estão nos assistindo. Esses índices têm que ficar muito claros para nós todos, né? Em relação às dívidas tributárias nas execuções fiscais, na verdade, nas dívidas tributárias e não tributárias, aplica-se a correção pelo IGPDI e juros de 1% ao mês. Outro ponto aí para os nossos servidores da fiscal que nos assistem, né, da Procuradoria Fiscal. Bom, então, era basicamente esses pontos que eu gostaria de chamar a atenção, além de todos os outros que o senhor nos trouxe aí, professor. E, Humberto, você quer fazer o uso da palavra? Não, após a sua conclusão, eu gostaria de tecer alguns comentários. Certo. Olha, eu tenho aqui agora só algumas provocações, questionamentos do professor Marcarelli. Se você quiser trazer sua contribuição antes, fique à vontade. Do Marco, parabenizo pelas brilhantes colocações, as palavras. Falar do Marco é fácil, pela convivência em outros momentos, da docência, mesmo até na época do meu início na academia, no mestrado, nas viagens da ANEP, e todos esses momentos que muito contribuíram para a minha formação. Sendo bem prático aqui e trazendo as nossas experiências da Procuradoria aqui de Tocantins e da realidade do nosso judiciário, nós nos deparamos muito com as inusitadas ações coletivas ou individuais transvestidas de ações de tutela coletiva como um todo em demanda de servidor, que são aquelas ações ordinárias que são levadas por entidades de representação, ou associações, ou sindicatos, e a conotação processual, sobretudo para fins de honorários, tem um tratamento específico. Eu trago essa situação porque hoje, felizmente, saiu um acórdão do Tribunal de Justiça que acolheu uma tese muito bem encampada pela Subprocuradoria Judicial, que foi bem trabalhada pelo doutor Rafael Barbosa, doutora
Carolina Matos Góes, em que o tribunal ele entendeu que essas ações ordinárias coletivas receberiam o tratamento da 7347 da Lei da Ação Civil Pública e que, por isso, não mereceriam a condenação em honorários, porque tinha essa ideia da tutela coletiva. E quando a associação atuasse dessa forma, então o regramento processual seria o regramento coletivo afastando a condenação do honorário. Então, a pergunta, a provocação que eu faço é: qual a sua opinião nesse tratamento processual, dessas ações coletivas, nesses casos de representação por entidades associativas ou sindicais, e nessa representação de direitos, em suma, nessa legitimação extraordinária? Não vou nem me prolongar. Qual a sua posição? Você concorda com isso, de que enxerga essa legitimação extraordinária e que, por isso, afasta a condenação de honorários? Ou você entende que tanto o judiciário quanto as procuradorias devem amadurecer nesse sentido, até para lidar com essa matéria que é muito rotineira na advocacia pública? Gustavo, talvez fosse interessante você fazer as suas, porque eu já responderia em bloco, né? Perfeito. Então, professor Macarelli, o que eu tenho de questionamento, de provocação, não propriamente de questionamento, mas de provocação para o senhor, diz respeito àquilo que, como eu disse, aquilo que nos é muito caro, que está presente no nosso dia a dia, rotineiramente, que são as condenações de servidores, de verbas devidas aos servidores pela Fazenda Pública. Como eu disse, a taxa de juros aplicável são os juros variáveis da poupança e a correção pelo IPCA-E. Em relação ao termo inicial dessas verbas, professor, me parece haver um entendimento dominante no STJ, no sentido de que os juros incidiriam desde a citação e a correção desde a data das parcelas devidas. Ocorre que esse é um ponto muito curioso e que sempre me gerou essa inquietação, né? As verbas devidas aos servidores públicos, as verbas remuneratórias, têm um termo certo, tem uma data certa para ser paga. E uma vez não paga essa verba remuneratória, o Estado já estaria em mora, o ente público já estaria em mora. E eu pesquisei com certa profundidade na jurisprudência do STJ, a gente vê lá eles sempre colocando juros a partir da citação, juros a partir da citação. Mas qual o fundamento para afastar essa mora automática, né, essa mora ex-ré, desde o vencimento e fazer incidir os juros moratórios desde a data da citação? Professor, o senhor podia colaborar com a gente na resolução dessa questão, por favor? Vamos lá. Primeiro, agradecer as provocações de Humberto e de Gustavo, que certamente acabam engrandecendo aí o debate para aqueles que estão nos assistindo, né? Estou tratando com dois profundos conhecedores da temática, o que torna, evidentemente, mais fácil para todos nós. Humberto, primeiro, em relação à sua provocação, isso é algo que sempre me inquietou aqui quando eu lidava, eu estou afastado desde 2019 do contencioso por conta da minha atividade na escola da AGU, mas me inquietava muito essas ações que eram propostas ali no rito comum por associações, por exemplo, né? Ou seja, diante de uma suposta tutela coletiva lato sensu, em que se formava o título executivo e que depois se passava para a execução desses créditos, utilizando muitas vezes, às vezes numa própria execução individual, Humberto, mas através daqueles advogados que atuaram no processo coletivo, portanto, sem nenhum esforço adicional por parte desses profissionais, ou pela própria associação, pela própria entidade ali associativa que requeria o cumprimento daquela sentença numa legitimidade extraordinária, e também pelos mesmos profissionais. Então, eu aplico aqui a mesma lógica que a gente defende no livro, que Fred e Zanetti defendem, que nesses casos, se houvéssemos de falar em algum tipo de atuação extra do profissional da advocacia, daquele que litiga do outro lado do balcão contra a fazenda pública, seria o caso realmente de imaginar a aplicação da verba honorária sucumbencial em favor desse profissional. Mas não há, né? Eu digo a você porque, se fosse pegar uma estatística de processos em que eu atuei, de cada 100 processos, Humberto, eu digo a você que em 98 não havia nenhum tipo de esforço adicional desse advogado
no requerimento desse cumprimento de sentença. Fosse ele advogando para o associado numa execução individual do título coletivo, fosse ele advogando para a própria associação no requerimento enquanto legitimado extraordinário. Então, sou radicalmente contrário à imputação dessa verba honorária, em favor desse advogado que litiga contra o poder público. Já houve a condenação na verba honorária quando do título formado na ação de conhecimento, e ele faz jus a perceber essa verba sem qualquer sombra de dúvidas, mas não no cumprimento de sentença, por isso que discordo, acho que a análise deveria ser feita de forma casuística e não simplesmente, como a gente vê, se aplicar a súmula 345 da STJ de modo genérico e indistinto, e acho que isso causa prejuízo ao erário, infelizmente. Em relação às provocações feitas por Gustavo, Gustavo, como eu disse aqui no início da apresentação, né, como já havia se anunciado como mediador desse debate, como debatedor, ele muito organizado como já me antecipou as inquietudes dele, né? E eu disse, Gustavo, eu vou esperar ao final as suas provocações para já trazer de modo esmiuçado para aqueles que nos assistem. Eu tenho esse defeito de ser excessivamente organizado, então eu já trouxe aqui para vocês a indicação dos entendimentos, quais são os temas em relação às provocações feitas por Gustavo. Vou tomar aqui a liberdade de, mais uma vez, compartilhar a minha tela para poder tentar responder as provocações feitas por Gustavo. Então, vamos lá. Deixa eu esperar só ela aparecer para vocês aí, e aí eu passo as respostas. Só esperar aí o delay. Pronto, aí já está na tela. Então, a primeira provocação feita por Gustavo, nesse diálogo que a gente travou pelo WhatsApp, em que eu pude aprender também muito, qual seria o termo inicial, como ele colocou aí, dos juros moratórios nas obrigações de pagar devidas pela Fazenda em razão de condenação judicial. A gente tem entendimento tanto da seção de direito público como da seção de direito privado, Gustavo. Claro que o que nos interessa é a seção de direito público, porque nosso processo, quando chega no STJ, vão lá para a primeira e segunda turma, mas coincide com o entendimento da segunda seção, né, que é a de direito privado. Então, na primeira seção, é o tema 905, que a gente fez menção, decidiu em março de 2018 que o termo inicial é a citação, né? Na segunda seção, a mesma coisa, temas 658, 659, 741, decidindo que a correção monetária incide desde a data do vencimento da obrigação e que os juros de mora incidem desde a citação. Inclusive, numa dessas decisões aí da segunda sessão, se fala claramente, o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre as parcelas vencidas posteriormente à citação, essa é uma decisão do ano passado, então, posteriormente à citação, ou seja, parcelas vincendas, devem observar o vencimento daquela parcela, né? Para as parcelas vencidas, o termo inicial é o da citação. Mas Gustavo está coberto de razão quando ele diz que você mergulha numa pesquisa no STJ para tentar entender o fundamento e você acha com muita dificuldade uma justificativa num voto ou outro, numa manifestação ou outra, do porquê que o termo inicial é a citação. Interessante, você repete, mas sem indicar o porquê daquilo, né? Você fica difícil você achar a rácio, né, daquela decisão, porque eles simplesmente vão fazendo menção a outras tantas sem explicar o porquê daquela interpretação de que o termo inicial é aquele, sem explicar a fundamentação. Aí vem uma segunda provocação, o índice aplicável, acho que a gente aí já respondeu durante a apresentação, o STJ ele delimitou critérios para isso, né, que formou um precedente qualificado. Então, para nós, no caso das dívidas decorrentes aí de servidores e empregados públicos, os critérios são esses que nós apresentamos aí durante a exposição, até julho de 2001, entre agosto de 2001 e junho de 2009, e a partir de julho de 2009. A terceira provocação, né, que a gente pôde extrair aí daquilo que Gustavo colocou, pelo fato de ter um termo certo, se trataria de uma mora ex ré. Para quem nos assiste, eventualmente tem um estagiário que nunca estudou isso, a diferença da mora ex ré para a mora ex persona, né? A mora ex ré é aquela que decorre da lei, né, que resulta da inexecução da obrigação, mas não depende de qualquer tipo de provocação da parte credora, né? Usando aí como fundamento o parágrafo único 397, o 398 e o 390 do próprio Código Civil brasileiro. E a mora ex persona é aquela que se dá quando o credor precisa adotar providências para constituir o devedor em mora. Então, precisa de uma manifestação, de uma atuação do credor para poder constituir o devedor em mora, né? Como, por exemplo, uma notificação ou numa interpelação judicial. E aí você usa como fundamento o 397, parágrafo 2º, do Código Civil, e o 867 e a 873, além, evidentemente, do 219 do Código de Processo. A questão parece, né, de fato, assim, olhando para a mora da Fazenda, pareceria de fato, Gustavo, que estaríamos diante de uma mora ex ré em função desse termo certo.
Mas, segundo a interpretação dos nossos tribunais, em função do vínculo entre a administração pública e o servidor, demanda-se a provocação. Então, é preciso, em função da natureza estatutária desse vínculo, é preciso haver a provocação, e por isso que a constituição da Fazenda e Mora vai se dar com a citação. Então, por que o STJ entende que os juros devidos se dão apenas a partir da citação? Né? A questão tem uma súmula no STJ, pessoal, que é a súmula 54, que diz assim: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Então, seria o caso de aplicar a súmula 54 do STJ para as nossas condenações? Não. Né? O STJ aplica, no caso, o artigo 405 do Código Civil, que prevê que os juros são contados desde a citação, porque esta, no entender aí dos ministros, aí você tem que mergulhar realmente nos votos para poder extrair essa interpretação, representa o marco de quando nós somos constituídos em mora, né? Por quê? Porque para o STJ, as prestações salariais vencidas e não pagas, além da natureza alimentar que o débito tem, ela revela um vínculo de natureza estatutária, tinha falado disso anteriormente, pré-existente entre o servidor e o Estado lato sensu, afastando, portanto, a incidência da súmula 54. E esse entendimento do STJ é compartilhado também pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a TNU, que, num pedido de uniformização de interpretação de lei federal, ele estabeleceu que os juros de mora em condenação ao pagamento de valores devidos a servidor público, nos casos de dívida ilíquida ou de verba alimentar, correm da citação. Coloquei, inclusive, aí o número do processo. Então, essa é a linha de raciocínio desenvolvida, repito, pelo Superior Tribunal de Justiça e também pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no que diz respeito aí à fundamentação do porquê dos juros serem devidos a partir da citação. Gustavo e Humberto, não sei se respondi aí às suas provocações, meus caros. Devolvo a palavra. Perfeitamente, Marco. O microfone está desativado. Gustavo. Perdão, agora sim, né? Não, perfeito, foi muito didático, professor, muito objetivo, e eu devo dizer que eu recebi uma mensagem aqui de colegas de outras procuradorias, mais precisamente o doutor Marcos Tibério, lá da Procuradoria do município de São Bernardo do Campo, ele que está lá todo dia dando sangue pela Procuradoria, disse que gostou muito dos debates. Eu deixei nosso abraço para o Tibério, grande amigo que nos acompanha, que vai casar em breve, né? Enfim, que fica aí registrado. Bom, essas eram as considerações que eu tinha, professor. Basicamente, então, apenas retomando aqui mais uma vez, né? Tentando utilizar meu poder de síntese e deixar tudo com a maior clareza possível para os nossos espectadores aí, né? Juros de mora das parcelas devidas pela Fazenda Pública a seus servidores, né? Aquelas condenações que a gente recebe ali na judicial todo dia de database, de gratificações, enfim, né, reajuste de toda sorte, né, de questões específicas ali do núcleo militar, promoções tardias, juros de mora pelos juros variáveis da poupança e correção monetária pelo IPCA. Correção a partir da data de vencimento de cada parcela e juros a partir da citação. Fundamento para esses juros a partir da citação, o vínculo estatutário existente entre o servidor e o ente estatal, o que afasta a aplicação da disciplina dos juros automáticos da súmula 54 do STJ. Professor Malcarelli, muito obrigado pela explanação, agradeço imensamente ao senhor, eu sei que seu tempo é precioso, né? Um homem com um currículo como o seu, para nós é sempre uma grande honra tê-lo aqui, esperamos recebê-lo pessoalmente aqui qualquer dia para curtir esse nosso inverno de 30 graus aqui, viu? A frente fria tá difícil aqui, professor, tá batendo 28, 30 graus, já estamos tirando o casaco da gaveta já, viu? Mas sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, eu agradeço imensamente a participação e repasso a palavra aí ao colega Zé Humberto, já deixo aí também um abraço para o pessoal que nos assiste, especialmente ali o doutor Márcio, o doutor Deocleciano, que estavam ali no início, também nosso colega aí, Tiago Valim, Tiago Aires, obrigado pessoal
pelo apoio de sempre e espero ter contribuído com todos e para o crescimento da nossa Procuradoria. Muito obrigado, Zé Humberto, ficou a palavra. Agradeço os encaminhamentos, Gustavo, e assim, por ser colega de Marco e ser criado um pouco na NEP, então o debate é uma coisa que já é muito afeita à nossa diária. Só para fechar, Marco, uma dúvida que bem doutrinária e prática que nós temos aqui, que nos deparamos sempre, é com a natureza das obrigações de repasse em contratos consignados, que representam mora servidores públicos. Qual o caso, né, Inter? O caso é, o servidor público pode ter um atraso no repasse do contrato de empréstimo por uma instituição financeira, mas o Estado teve a glosa desse valor de empréstimo consignado, não houve o repasse para a instituição financeira. A instituição financeira vem e propõe uma ação de cobrança contra o Estado, uma ação de obrigação de fazer, na maior parte das vezes, a obrigação de fazer. Porque na obrigação de fazer, a instituição financeira consegue fugir do regime de precatórios. E fica esse embate jurídico, porque qual a natureza dessa obrigação? A obrigação de fazer, do Estado pagar mesmo e dar o repasse, ou por ser uma verba vencida, uma verba pretérita, isso transmuta numa obrigação de pagar. E, sendo assim, se forma o regime de precatórios. Gostaria de ouvir sua opinião pessoal mesmo, nesse caso. Humberto, eu parto do pressuposto aí de que se é para gerar a obrigação de fazer para o pagamento a partir de, maravilha, a obrigação de fazer não se confunde com o regime de precatório. Mas para valores decorrentes de meses atrasados, não vejo porquê de se fugir da sistemática do artigo 100, porque isso é obrigação de pagar a quantia. Isso, para mim, não tem o menor fundamento de ser obrigação de fazer enfim, me causa, evidentemente, estranheza quando vejo o judiciário, numa situação dessa, interpretar que a natureza dessa obrigação ela é de fazer, que é de fato positivo, e não de pagamento. Isso é valor atrasado e decisão que escapa a isso, a meu ver, ela viola o artigo 100 e é decisão que deve ser objeto aí de recurso até mesmo de provocação ao Supremo Tribunal Federal em grau de recurso extraordinário. Essa é uma antecipação de uma discussão que nós estamos levando ao STJ. Né? Já temos um resto que deve estar sendo encaminhado. A União, na verdade, não sofre tanto isso, porque não tem essa série de ameaças, mas o Estado ou os entes menores, os municípios, podem sofrer sequestros estratosféricos por conta de atraso nesses repasses de empréstimos consignados. É um tema que vale a observação e o estudo de todos. Pessoal, nós agradecemos penhoradamente a presença do Dr. Marco, por sua disponibilidade de tempo, parabenizamos pelo conteúdo, pela didática de sempre, a condição belíssima do Gustavo, o acompanhamento de todos aí, e aqui fazendo um papel quase que de apresentador de live mesmo, ó. Tem aí o Pix do projeto Neville Menezes, se vocês puderem contribuir, tenho certeza que as contribuições serão muito bem-vindas a essa ação belíssima. No próximo dia 1º de setembro, nós receberemos outro colega do Nordeste, o professor Luiz Manuel Vale, que tratará sobre inteligência artificial e advocacia pública, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, dia 1º de setembro. Então, declaramos encerrada a nossa participação hoje, agradecendo aos servidores do Estado do Tocantins que acompanham. A certificação há de ser expedida pela plataforma mesmo da Unicef. Agradecemos também aqui, nominalmente, a toda a equipe do Centro de Estudos, na pessoa da nossa diretora Eliane, doutora Eliane Guimarães, aqui do Centro de Estudos da PGE. Eu, atualmente, exerço a função de diretor do Centro de Estudos da Associação dos Procuradores, mas nós sempre estamos em sintonia e buscando o aprimoramento de todo o corpo da Procuradoria, desse sentimento de união que move essa causa. Então, até mais, pessoal. Uma boa tarde. Doutor Gustavo, doutor Marco, alguma consideração final? Não, só agradecer realmente, Humberto, pela acolhida de todos e me colocar à disposição para futuras visitas e participações aí,
de preferência, né, quem sabe, presencialmente, né, quando tudo isso passar, espero que já estejamos nesse caminho. Só agradecer a todos vocês aí da PGE e da associação. Será sempre bem-vindo, professor. Um abraço, espero conhecê-lo pessoalmente qualquer dia desse aí, e também agradeço a todos que nos ouviram. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa tarde.